O dia que anunciavam que ia ter o blackout, isso era anunciado nos jornais, como meu pai trabalhava na Gazeta do Povo, a gente ficava sabendo. Então era assim, digamos, quando escurecia, todos tinham que apagar a luz, era simulado um bombardeio. Então, sempre bombardeio onde há muitas luzes que sabem que ali é a cidade, para matar muita gente. Então a gente apagava a luz, ficava todo mundo tenso. Se alguém tinha uma criança pequena que tinha que acender pelo menos uma vela, né? A criança sente medo, os soldados vinham e batiam na porta. Era uma advertência para apagar tudo. A gente ficava com medo ainda, mas eu tinha o que na época? 13 anos. E nessa época faltava alimento, você tinha que entrar na fila para comprar café. Eu lembro que eu ia na escadaria da igreja do Portão, Bom Jesus do Portão, para comprar meio quilo de café. E esse café era horrível, tinha um gosto de cevada. Muita coisa era racionada. Trigo nem pensar, não tinha. Então, como eu tinha um padrinho que tinha uma chácara em Irati, ele plantava trigo e centeio e mandava para nós pelo trem. A gente ia buscar na estação do Portão. Aí a mãe fazia aquelas fornadas de pão no forno a lenha, né? Vinha um cheirinho agradável daquele pão. Os vizinhos falavam, ai, que cheiro de pão. Dava uma pena, porque você não pode dar para todo mundo. Eu chegava aí 5 horas de manhã para comprar 1 quilo de carne. É engraçado, mas é triste, viu, gente? Carne, açúcar, café, tudo era racionado. Inclusive, eu lembro que o meu pai veio um dia e disse assim para minha mãe, você vai me dar a tua aliança. Ela disse, por quê? Ah, porque estão pedindo alianças para o progresso. Ai, a minha mãe quase chorou, falou os palavrão lá para o meu pai, mas coitada, tirou a aliança e deu, ele levou. No dia seguinte, o pai veio com uma colher que eu tenho até hoje, uma colher de sobremesa que está escrito assim, em círculo, Alianças para o Progresso. Isso eles diziam que era para derreter o ouro, vender e comprar alimento para os pracinhas que foram para a Itália. Não sei se isso aconteceu de fato, mas muita gente perdeu as alianças para doar para os pracinhas. Quando a minha avó morreu, na Europa, o meu avô ainda era muito novo e os vizinhos começaram a falar para ele que ele precisava casar novamente, ter uma companheira para cuidar das meninas. Eram 2 irmãs, a minha mãe e a irmã dela. Mas a mãe não aceitava a madrasta, não gostou dela e quando ela veio mesmo morar na casa deles, a mãe fugiu de casa. Ela era bem criança ainda, mas ela fugiu, se escondeu no meio do trigal e ficou lá. Aí os vizinhos saíram procurar e passaram muitas horas, anoiteceu e a mãe contava que ela escutava uma voz que chamava Matrona. Ela corria para lá, não via nada e chamava para o outro lado, Matrona, que era o nome da mãe dela, era um nome assim, como Matrona. E ela ficava correndo no meio do trigal, mas não chegou a ver a mãe dela, acho que ela desmaiou, dormiu, daí encontraram ela lá. Mas ela nunca se deu bem com a madrasta e por isso ela casou muito jovem, com 16 anos ela já casou para se livrar dessa madrasta. E a vida dela foi muito sofrida porque ela gostava muito da irmã dela. E durante a guerra, nós recebemos uma carta que essa minha tia tinha um namorado e ela sabia
aonde ele estava com os soldados, mas ele pediu segredo para ela não contar para ninguém onde eles estavam acampados. E vieram os soldados alemães e sabiam que ela tinha um namorado lá e perguntaram onde que ele está. Ela não quis contar. Encontraram nas roupas dela essa carta e, como castigo, enforcaram ela. E chamaram meu avô para assistir. Ele não queria olhar, eles erguiam ele a cabeça pelos cabelos para ele assistir o enforcamento da minha tia. O meu tio tinha um tio, Hilário, um homem lindo, um homem bonito mesmo. Ele e 2 filhos incendiaram a casa, jogaram querosene, gasolina em volta, incendiaram a casa. Eles queriam sair, eles empurravam eles para dentro, morreram queimados. Meu tio com 2 filhos dentro de casa. As minhas tias, 3 irmãs do meu pai, foram para a Sibéria para cortar lenha. Eram obrigadas a ir lá para serrar lenha na Sibéria. E voltaram doentes de lá. Terrível, terrível mesmo. Meu casamento, primeiro foi no cartório do Portão, na República Argentina. Daí de lá fomos era a Capela de São Miguel, na Rua Paraíba, na rua onde eu morava mesmo. Capela de São Miguel, na Rua Paraíba, igreja ucraniana ortodoxa. E daí a festa foi na sociedade ucraniana, que era no mesmo terreno da igreja. Teve churrasco, bolo, galinha. Só meu padrinho mandou 30 galinhas lá de Irati. Fizeram tudo recheada. E churrasco, e cerveja, e vinho. Nossa, foi legal a festa. E tinha baile também. Era um aparelho de som, radiola, sei lá como é que chamavam na época. Tinha os discos lá. E eu tinha uma comadre, ela dizia assim, eu vou levar esses discos aí, que já estão chatos, vou trazer uns outros diferentes. Mas ela pegava, os convidados trouxeram os presentes e deixavam no palco. Como era uma sociedade, ficava tudo no palco, assim, os presentes, né? Eu nem tinha aberto nada. Daí ela pegava os presentes e levava para casa dela, na sacola, e trazia mais disco. Levava presente e trazia disco. Aí uma sobrinha disse assim para mim, você gostou das taças de cristal cor-de-rosa? Eu não vi taça nenhuma cor-de-rosa. Não, mas eu mandei. Eu não vi. Aí outra pessoa comprou, era a frigideira Tefal, que era uma novidade na época, né? Também não vi. Nossa, aí começou. Metade dos presentes, a minha comadre levou, boa comadre essa, né? Maravilhosa. Sim, Ulisses foi o último. Primeiro o Johnny. O Johnny nasceu, eu estava jogando buraco, eu, o Romão e o Adelmo Campos, um amigo. A gente estava jogando buraco, lá no sítio. E eu comecei a sentir as dores. Não, alguma coisa que ela comeu, os 2 bobão lá discutindo, não. Tá bom. Aí a minha Durva lá, que era a caseira, morava numa casinha lá, pegava. Não, acho que está na hora, né? Daí conseguiram uma única pessoa que tinha carro lá no lugar. Era o Seu Vargas, ele morava em São José dos Pinhais e tinha um sítio lá. Daí foram, por sorte, o homem estava lá. Tinha uma baratinha, um carro engraçado, chamavam de baratinha. E me levou para o hospital de Morretes. Data 25 de julho
de 1953. Daí, quando o Johnny tinha o quê? 1 ano, mais ou menos, a gente veio para Curitiba. O Romão foi trabalhar de alfaiate. Depois, antes do Marco nascer, nós fomos de novo para o sítio. O Marco nasceu lá no Hospital de Morretes também. Agora a Ramona foi interessante. Pô. Nasceu no dia da bandeira, dia 19 de novembro. Foi com aquela baratinha do seu Vargas de novo. Aquele carro não andava e não tinha luz, o carro. Então o Romão ia na frente com uma lanterna de pilha para alumiar até Morretes. Foi com uma lanterna para clarear a estrada, né? Cheguei lá no hospital, tava um alvoroço, porque aquelas festas que tem do Rocio em Paranaguá, e tombou um caminhão dos festeiros lá que foram para a festa, e aquele monte de ferido lá no hospital, e a Ramona para nascer, meu Deus do céu, mas deu tudo certo, nasceu a Ramona. Não, a seguinte foi a Viviane, essa tem história. O Romão saiu pedir socorro na estrada, pediu alguma carona, né? Parou um carro-tanque. Aqueles que, nossa, são altos, assim, aquele pneuzão, você tem que subir para entrar na cabine. Mas eu consegui subir, com aquele barrigão e tudo, subi lá. E o Romão não podia ir comigo, coitado, que tinha as outras crianças pequenas para cuidar. Fui só eu e a minha malinha. Chegamos o caminhão-tanque não podia me levar até o hospital. Ele parou na rua 15 de Morretes, que era a rua principal. Daí, coitado do motorista, ele com medo que essa criança nascesse ali, eu acho que ele ficou apavorado, desceu do caminhão e veio para me ajudar a descer, que eu já pulei, já dei um pulo só lá no asfalto, peguei a minha malinha e fui para o hospital, sozinha. Daí a Viviane nasceu, daí eu tive que tomar os medicamentos, ela nasceu grandona, 4 quilos. 4,5 kg. Para a menina ela era muito grande. E eu tive que tomar umas injeções, umas coisas lá diferentes, e me cobraram R$632. Saiu caro. A Viviane na época. Seguinte, aí vem o João. O João eu estava morando em Curitiba. A gente já tinha a nossa casa na Rua Paraíba. E o João estava para nascer, eu falei, eu não quero ir para um hospital de Curitiba, eu quero ir para Morretes. Olha, já com as dores. Aí um compadre nosso, sapateiro, me levou só até a rodoviária de Curitiba. Não levou para Morretes. Na rodoviária, o Romão comprou 2 passagens, só tinha as 2 últimas passagens, sentamos no último banco. Ai, vinha aquelas dores. Tinha um médico do meu lado, descobri que ele era médico, meu Deus do céu. Mas consegui chegar até lá, até o hospital. Chegamos lá, acho que às 8h30, o João nasceu às 10 horas da manhã. Doideira. Mas, gente, uma coisa que eu sempre tive é coragem e fé. São 2 coisas que você não pode perder na vida. Coragem e fé, que tudo vai dar certo, eu acho. E o João nasceu lá às 10 horas da manhã, dia 6 de setembro. Ele fez a independência um dia antes. 61. De 61. Daí eu voltei de lá, dei o ônibus de novo, só peguei um táxi na rodoviária e fui para Vila Guaíra.
Eu lembro perfeitamente que eu cheguei em casa, estava a minha mãe cuidando lá das filharadas. Ela olhou e disse assim, meu Deus, você não ganhou um filho, você ganhou um boneco. O João nasceu muito bonito. Ela disse, você não ganhou um filho, você ganhou um boneco. De tão bonito que ele era, verdade. Acabou a fase de Morretes. Agora os outros todos curitibanos. Daí nasceu a Silvana, foi no Hospital Vitor do Amaral, o hospital onde eu nasci, hein? O hospital onde eu nasci, nasceu a Silvana, dia 2 de junho de 65. Eu fui amamentar ela, trouxeram, porque as crianças ficavam lá numa outra sala, né? Trouxeram ela para mamar e ela se afogou com o leite e eu entrei em desespero, comecei a gritar, socorro, e tocava a campainha, e socorro, e não vinha ninguém, até que veio uma lá e disse assim, levou ela correndo lá e voltou assim para mim, é só dar um soco nas costas. O recém-nascido vai dar um soco nas costas. Daí veio o médico falar comigo. Perna de borracha, filho do Dr. Vitor do Amaral. Uma perna de borracha meio arrastando assim. O que aconteceu com a senhora? Disse, o que aconteceu? Que a minha filha quase morreu aí, mandaram dar um soco nas costas. A senhora não está exagerando? Eu disse, nem um pouco. Isso aconteceu mesmo. Eu vou reunir as enfermeiras e ver como é que foi isso. Dá um soco nas costas do recém-nascido, beleza. Da Maria, que foi muita coincidência. Nasceu no dia 12, às 12 horas, no quarto 12, era tudo 12. Filha da mãe. Por último, nasceu Ulisses no hospital Paciornik, com 5 quilos e 100 gramas. Para encerrar. Eu estava vendo umas bolinhas já assim no ar. Digo, acho que já estou indo para outra galáxia. 5 quilos e 100 gramas nasceu. E daí foi um alvoroço lá no hospital. As enfermeiras começaram a gritar, venham ver um prematuro. Que elas gostam de ver prematuro, que é bem pequenininho, né? Daí elas vinham lá, ele com aquelas bolotas aqui nos braços. Um bebezão mesmo, né? Gordo. Ele que me fez eu abrir o olho depois e apelar para umas ignorâncias que o meu marido nunca ficou sabendo. Não, de fato, eu apelei para a pílula e, não quero mais, Deus me livre e guarde, mas o meu marido queria 11, né? Os outros ficou por conta dele, ele que arranja com outras. Do Jônio, o nome do Jônio. Por que Jônio? Quando ele nasceu, a avó Pelágia foi para lá, a avó Pelágia e a minha mãe, as duas avós foram lá para conhecer em Morretes, né? E a mãe do Romão, que era a Pelágia, pegou o Jônio no colo, olhou para o Romão, porque o Romão tinha levado ela no cinema um dia. E essa minha sogra, né, ela gostou tanto do filme, daí ela disse assim pro Romão, olha, parece o menino do filme. Daí o Romão disse, o Jônio. Ficou Jônio. Porque a velha lá achou que era a cara do menininho do filme que ela foi assistir. O único nome que eu pensei mesmo, que eu escolhi, foi o da Viviane, antes de nascer. Ia ser Viviane Romance, porque tinha uma atriz com esse nome, que era muito bonita. Mas tiraram o Romance. E a Viviane, uma mulher chegou a dizer que ela era mais bonita que a Vera Fischer na época. Ela era muito bonita.
Olha, a gente não deve se achar bonita, mas eu fui bonita dos 15 aos 16 anos. Eu sei. Depois já não, acho que já fiquei velha. Com 17 estava acabado. Marcos Antônio foi o pai que escolheu por causa da Cleópatra. Ah, Ramona também cinema. É, também. Foi de um filme mexicano que a gente assistiu, que tinha uma Ramona. O João foi o tio Mariano, disse assim, porque todo mundo tem filhos, você, mas nunca ninguém deu o nome do nosso pai. Nosso pai, que era o pai deles, que era o João. Aí, então, tudo bem, vai ser João. E daí até ele foi o padrinho, o Mariano, que deu essa ideia. O irmão do Romão. João. Daí a Silvana fui eu estava entre Simone e Silvana. Mas era uma febre de Simone naquela época. E a Maria... Caramba. Pelágia. Mas a gente foi assistir. Eu estava grávida, nossa, um barrigão. E o Ramon, não, vamos, né? Era a van premiere de um cinema, não sei se era o Cine Vitória. Era Viva Maria, com a Brigitte Bardot. Oh. Viva Maria com a Brigitte Bardot. E ainda tinha morrido a mãe do Romão e a irmã, acho que no mesmo ano, a irmã era Maria e a mãe Pelágia. Então, associando o filme com essas mortes e tudo, saiu Maria Pelágia. E o Ulisses, eu queria que o Ulisses se chamasse Joaquim. Quase me matar. Mas engraçado, hoje em dia Joaquim é moda, mas ele nasceu no dia do José Joaquim da Silva Xavier. Ia chamar de Quinzinho, gente, que coisa linda. Não, que coisa feia, Joaquim. Daí o Marcos estava muito cabeludo. Ele deixava o cabelo crescer assim, e o Romão implicava com aquele cabelo. Fizeram lá uma lista de nome e o Marcos disse assim, que se o pai concordasse de pôr Ulisses, ele cortava o cabelo. Então o Romão escolheu Ulisses por causa do filme, que era sobre a mitologia grega. E o Marcos acabou cortando o cabelo, também porque ele queria esse nome também. O significado do meu nome é boa graça. Dobroslava. Dobro é boa, Slava é graça. Uma boa graça em ucraniano. E não foi meu pai nem minha mãe que escolheram, foi um vizinho nosso, filho da mãe de um vizinho. Queria esganar ele.